Caros amigos, como vão? Tudo bem? Vamos voltar hoje para analisar a prova da Unicamp, segunda fase 2012. É uma prova que apresentou uma abordagem bastante ampla em relação aos temas, né? Uma prova que não é considerada normalmente uma prova fácil, tranquila. De fato, a Unicamp é bastante exigente e particularmente hoje, apresentou uma série de questões no amplo aspecto, relacionado à cidadania, relacionado a direitos humanos, ao meio ambiente, à população global, à questão climática, ao vulcanismo mundial e assim por diante. Então, a parte da geografia corresponde às questões de número 9 a 18, tá? E eu vou começar então com a questão de número 9. Vamos lá. Eu vou aqui à lousa, tá ok? Então, para indicar algumas representações. Ó. Primeira coisa importante, você tem o tema globalização, que é um tema frequente da Unicamp, globalização aparece com uma certa frequência, e um autor que aparece também com frequência em várias provas de vestibular do Brasil, em especial o David Harvey, da Unicamp e o David Harvey. E aí nós temos, Condição Pós-Moderna, o livro que tradicionalmente é utilizado, agora são os espaços de esperança, E no item A ele pede para a gente caracterizar a política e a cultura na globalização, Apenas uma característica, não várias. E a primeira coisa fundamental é indicar que, em relação à política, o neoliberalismo passou a ser a diretriz de ação de vários governos, de vários estados, proposta de vários partidos políticos e, justamente, o neoliberalismo que propõe a abertura da economia, a redução da participação do Estado, permite a maior fluidez de capital, a maior fluidez de comércio internacional, de mercadorias e informação, Agora, em termos culturais, já que a globalização ela propõe que o mercado seja global e que as sociedades, as pessoas, os estados estariam relacionados, de alguma forma, a ideia é que emergiu nessa pós-modernidade relacionada à globalização, a cultura pop e a cultura de massas como dois elementos que vão em direção ao processo de globalização e o reforçam. E no item B ele pede quais as principais críticas econômicas dos movimentos anti-globalização, que é uma questão de atualidades. Nós vimos o aparecimento, a emergência de movimentos do tipo Ocupem Wall Street, e são movimentos anti-globalização, e a ideia fundamental é que esses grupos identificam a globalização como um processo que leva à exclusão social e à concentração de renda, então ao aumento das desigualdades sociais e econômicas, levando ao empobrecimento da população de uma forma geral e o aumento da riqueza daqueles que já são muito ricos, Vários autores informam, inclusive, que nunca as diferenças entre ricos e pobres foram tão grandes quanto hoje. Vamos agora à questão, então, de número 10. Bom, pessoal, vamos então para a questão de número 10, vamos à lousa agora, e ele apresenta justamente uma abordagem relacionada às cidadanias e aos direitos, de uma forma ampla. E aí você tem uma diferenciação acerca de direitos civis e sociais no item A, Ele pede para definir. Então, os direitos civis estariam relacionados àqueles direitos previstos na legislação do país. E os direitos sociais são aqueles direitos, considerados como itens necessários para uma qualidade de vida, para o bem viver, quer dizer, direitos para se garantir a dignidade e a existência das pessoas, Agora, apareceram novos direitos de cidadania e esses direitos eles podem ser enquadrados como difusos, coletivos e até bioéticos, E eles pedem para a gente identificar
dois exemplos de cada um, né? Então, quanto ao direito difusos, nós temos a qualidade de vida e o direito ao meio ambiente, né? Então, são conceitos que são abrangentes. Os coletivos são aqueles relacionados à organização, direito de organização e associação, né? Como sindicatos. E os bioéticos relacionados, por exemplo, à clonagem, né? a biotecnologia de uma forma ampla e assim por diante. Então, a Unicamp, de fato, né? Ela apostando nessa discussão acerca do Estado e as relações, né, com as pessoas, tá ok? Vamos agora para a questão de número 11, e a questão de número 11 fala justamente sobre a desertificação no Brasil e no mundo, né? E aí o autor pergunta, da questão pergunta, quais seriam as causas da desertificação e o que é desertificação. Então, no item A, né, definindo desertificação, nós temos que é um processo de degradação do solo e do meio ambiente no sentido amplo, né? Alguns autores afirmam que, além dessa degradação intensa do solo, é necessária uma redução significativa das precipitações para ser desertificação. Se for, por exemplo, a formação de dunas sem alteração significativa das precipitações, a gente vai chamar de arenização, e é o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Agora, quais são os impactos sociais relacionados a essa desertificação, né? Então, a inadequação da produção agrícola e pecuária numa certa área que sofre degradação ambiental leva ao desemprego, ao aumento da fome, da miséria e à emigração da população, né? A população é obrigada a procurar outros lugares para sobreviver, tá bom? Vamos então agora para o exercício 12. E o exercício 12 é um exercício sobre os Estados Unidos, em que se pergunta as características do Sunbelt, né, que é o cinturão do sol nos Estados Unidos, que corresponde àquela faixa sul, né, dos Estados Unidos, que vai da Califórnia até a Flórida pelo sul, tá ok? E aí você tem indústrias e centros de pesquisa de alta tecnologia, produção agrícola de frutas tropicais, cana-de-açúcar, entendeu? Algum arroz, algodão, assim por diante, né? São atividades frequentes. Além disso, né, como característica importante, você tem, né, a extração de petróleo, principalmente na região do Golfo do México e também na Califórnia. E agora, né, no item B, ele pergunta sobre duas características da agricultura norte-americana moderna. E você poderia citar a forte mecanização, o uso de adubos, fertilizantes químicos, né, agrotóxicos de uma forma geral e transgênicos, né, uma administração moderna voltada para o agrobusiness, né, e além disso você tem a mão de obra predominantemente assalariada, né. Então os Estados Unidos apresentam uma forte modernização relacionada ao aumento da produtividade e da produção agrícola de uma forma ampla. Vamos lá. O exercício 13, ele fala sobre as queimadas, né? Então, o uso de queimadas para a produção agrícola de pequena, média e grande propriedades ou produções, ela sempre existiu, né? O autor cita que há 22 mil anos atrás ela já ocorria e pede para a gente diferenciar o sistema de coivar indígena do processo adotado pelo colonizador, né? Então, o índio no sistema coivara realizava pequenas queimadas, né, de uma forma bem localizada, bem protegida, bem isolada do restante, para produzir milho, mandioca, feijão geralmente, né, que era a base da sua alimentação, e quando o solo já não era mais fértil, a caça ao redor diminuía muito, eles saíam. Isso permitia que o solo e o meio ambiente, a floresta, os animais se recuperassem, se recompusessem, né, diferentemente da ação do colonizador, né, que desmata grandes áreas, destrói fauna e flora em grandes extensões
e que leva a uma degradação muitas vezes permanente do lugar, né? Então essa é a diferença fundamental. E no item B, ele pergunta sobre os impactos decorrentes de uma queimada sistemática, frequente em ecossistemas, né? Então é a morte da fauna, da flora, né? Extinção de animais e plantas, né? A degradação do solo e a ruína do meio ambiente naquele lugar, geralmente levando à redução, né, do lençol freático e da disponibilidade de água nesse lugar, ok? Vamos lá, o exercício 14 é um exercício sobre a Amazônia, né, de um texto retirado da professora Berta Becker, né, no Rio de Janeiro, e se pergunta o que é economia de fronteira. Então, a economia de fronteira é justamente aquela economia relacionada à expansão de atividades econômicas integradas à economia nacional. Então, antes você tinha uma floresta, você tinha coletores, você tinha índios e tudo mais, né, vivendo às vezes à base de subsistência, e, né, num dado instante, aconteceu a expansão da ocupação da agropecuária, de grandes projetos de mineração e a integração da Amazônia ao sistema econômico nacional, né? Então, essa área, né, que separa o ponto limite entre os dois, chamamos de fronteira econômica, ok? E aponte dois exemplos de populações tradicionais da Amazônia, com certeza, né, como dizia o Chico Mendes, né, os povos da floresta, né, os dois principais, são os coletores, né, de reservas extrativistas e, é claro, os índios, né, que são os habitantes originais que vivem associados à natureza e tem uma ação que não é predatória, né, a longo prazo, ok? Exercício 15 fala, né, sobre a atividade vulcânica na Ásia, né, e é um ano em que, né, o ano de 2011 foi um ano que tivemos grandes terremotos, né, vulcões na Argentina, em outras partes do mundo, e ele pergunta, né, por que há ocorrência de vulcões no sudeste da Ásia, na região da Indonésia? Ora, justamente porque é um ponto onde se encontram as bordas das placas tectônicas, né? Você tem áreas de choque e separação. Nas áreas de choque e separação, você tem fissuras e falhas geológicas, né, recentes que permitem a ascensão do magma que, ao chegar à superfície, vai criar, né, os vulcões ativos, né, que são frequentes nessa região, né? E por que as encostas de vulcões normalmente são densamente povoadas? É porque o solo é muito fértil, né? Então você tem o basalto, que é a lava que esfriou rapidamente, quando se decompõe, forma o solo de terra roxa, como chamamos no Brasil, que é um solo extremamente fértil. E temos também as emissões dos vulcões, que a gente chama de material piroclástico, né, com muito enxofre, com muito carbono, com outras substâncias que dão muita fertilidade ao solo, né? Então, por isso, essa grande ocupação junto a vulcões, né, o que seria considerado algo muito perigoso, né? Bem, porque essa atividade vulcânica pode causar resfriamento das temperaturas médias em todas as terras, toda a Terra, que na verdade, quando você tem a emissão do material piroclástico, quando ele sobe, né, predomina o material particulado sólido fino, que tende a permanecer na atmosfera por muito tempo, impedindo a entrada da radiação solar em alguns lugares ou em grandes partes do mundo, dependendo, é claro, do nível de emissões, né, desse material piroclástico. Então, como haverá a redução da radiação solar na superfície, a tendência é que ocorra uma queda da temperatura global também. Tá? Exercício de número 16, né, fala sobre a população mundial que atingiu 7 bilhões de pessoas em 2011 e o impacto disso no meio ambiente, né? Então, ele quer que você indique por que, né, existiu uma disponibilidade maior de alimentos nas décadas recentes. Então, alguns autores podem falar diretamente sobre a Revolução Verde, que corresponde
ao aumento do uso de máquinas, equipamentos, fertilizantes, agrotóxicos e insumos de uma forma geral. Né? Atualmente, a nova Revolução Verde é baseado em transgênicos, em clonagem, assim por diante. Tudo isso aumentou a produção e a produtividade agrícola. Né? Ao mesmo tempo, nós tivemos uma expansão da agricultura com a incorporação de novas áreas, né, que antes eram florestas, outros biomas que foram destruídos para a expansão da agricultura, e até o uso de novas tecnologias para ocupar áreas que antes eram inadequadas, como desertos, né? Desertos e semidesertos, né, com a irrigação, hoje se tornaram áreas bem produtivas, né? E no item B, considerando a sustentabilidade ambiental, quais seriam os principais desafios para alimentar e dar conforto a todos os seres humanos, né, no mundo? Bom, nós já estamos além do limite que a Terra poderia suportar. Então, a produção de alimentos, caso seja necessário aumentá-la, ela vai invadir outros ecossistemas, provavelmente, ou vão destruir os que já estão parcialmente ocupados. E é claro, né, que as pessoas hoje consideram conforto acesso a bens. Então, alguns produtos minerais, naturais, já estão em processo avançado de esgotamento. Então, o ideal seríamos reduzir o nosso nível de consumo para índices mais modestos, né? Desse ponto de vista, o que parece inaceitável para boa parte da população, e aí a nossa maior dificuldade, né? Bom, o exercício de número 17 mostra as áreas de ocorrência de neve aqui na América do Sul. E ele pergunta que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul. Então, como ele pega boa parte da Cordilheira dos Andes, então, consequentemente, é altitude. Agora, existem áreas que são relativamente baixas, estão ao sul do Trópico de Capricórnio, portanto, a latitude seria, né, o outro elemento climático, outro fator climático, perdão, né, que influenciaria a queda de neve. E quais são as condições momentâneas de estado de tempo necessárias para a ocorrência de precipitação na forma de neve? Então, é necessário uma temperatura muito baixa, né, uma temperatura bastante baixa, né, abaixo de 0 grau com certeza, e certas condições de pressão e umidade relativa do ar que permitam que a umidade, o vapor de água se transforme em floco de neve, sem se transformar em líquido, ok? Então, é nesse processo que você teria, então, a formação da neve. O exercício, né, 18, que é o último, por sinal, fala sobre bacias hidrográficas, né, e pergunta o que é uma bacia hidrográfica, né? Então, a bacia hidrográfica é o rio principal, os seus afluentes, né, corresponde, grosso modo, à área de captação de água, né, de uma certa rede hidrográfica, e ele pergunta que elementos topográficos compõem uma bacia. Você teria o divisor de águas, né, que é o ponto mais alto médio do relevo que separa duas bacias, né, hidrográficas. Você tem a jusante quando você vai rio abaixo e a montante quando você vai rio acima, tá? Então esses são, né, elementos que compõem, né, uma bacia com certeza. E B aponte dois tipos de conflitos de uso de água numa unidade de bacia hidrográfica. Então você tem desde poluição, construção de barragens e represas hidrelétricas, até poluição. Então, geralmente, quem está no curso inferior do rio, né, a área mais baixa da bacia, é mais vulnerável, né? E existem casos extremos, como é o caso da Turquia, que pegou a água dos rios Tigre e Eufrates e bombeou de volta para o seu território, prejudicando a Síria e o Iraque, o quase levou à guerra esses dois países, né? É o que a gente chama de hidrogeopolítica, ok? Bom, então essa foi a prova de geografia da Unicamp. Eu espero que vocês tenham tido um bom desempenho. Boa sorte e até mais.